Olá a todos, o meu nome é David Ribeiro e neste vídeo vou-vos falar sobre dicas para melhorarem a vossa fotografia desportiva. Vamos a isso! A primeira dica são os ângulos, ou seja, a perspectiva pela qual vocês tiram a foto. Por norma, eu não diria 100% obviamente, mas 90% para cima, a maior parte das fotos que eu tiro são de baixo para cima. E porquê? Porque faz com que os atletas pareçam muito mais heróicos. Especialmente se forem crianças que estão sempre com a cabeça a olhar para baixo, não é? Se vocês tiverem a tirar uma foto de cima, o que é que vocês vão ver? Vão ver a nuca, vão ver a cabeça ou o capacete, seja o que for, não veem os olhos, nem as expressões da cara. Ao passo que se estivessem sentados, ou ajoelhados, ou até às vezes mesmo deitados, vocês conseguem ter uma visão do jogador que é muito melhor. Portanto, por norma, sentem-se ou até deitem-se. Eu tive bastantes fotos deitados, especialmente em camogie ou hurling, mas por norma estou sentado. Portanto, sentem-se no mínimo, comprem um banquinho, levem uma almofadinha, sentem-se, vão ver que as vossas fotos vão ficar muito melhores. Outra dica é usar o Back Button Focus, ou seja, usar aquele botãozinho atrás da câmera para focar e tirar essa função do obturador. Esta é uma técnica um bocadinho mais avançada, portanto, se estiverem neste momento a começar, não se preocupem com isso, preocupem-se mais com o enquadramento da foto, com todos os outros aspectos, com as configurações corretas, do que com o foco na parte de trás. Mas se já estiverem um bocadinho mais avançados e ainda não usam o Back Button Focus, experimentem e vão ver que as vossas fotos vão melhorar substancialmente. Dica número 3, e não é bem uma dica, é mais uma escolha, devem tirar fotos em RAW ou em JPEG. Não há qualquer sombra de dúvida que o formato RAW captura muito mais informações do que JPEG, mas também requer um bocadinho mais de conhecimento para tratar as imagens e ocupa muito mais espaço nos cartões de memória. No entanto, não é para toda a gente, não é? Se estiverem a começar na fotografia e quiserem partilhar as imagens mais rapidamente, não quiserem fazer muita edição de imagem e tiverem pouco espaço nos cartões de memória, então o JPEG funciona. Agora, se vocês quiserem tirar o maior partido das imagens, recuperar aquelas sombras, as partes brancas, os highlights, num JPEG há muita informação que é perdida, simplesmente não é guardada no fecheiro. Ao passo que RAW, o que vocês conseguem recuperar de uma imagem RAW não se pode comparar sequer com uma imagem tirada em JPEG. Portanto, é uma escolha que têm que fazer. Há câmaras que permitem tirar os dois ao mesmo tempo, ou seja, tirar RAW mais JPEG, então se tiverem dois cartões de memória, melhor ainda. Mas aqui é mais uma escolha, o que é que devem usar, RAW ou JPEG? Conhecer as diferenças vai-vos ajudar a escolher qual dos formatos usar. Outra dica é usarem o ISO em Auto. E porquê em Auto? Porque as câmaras de hoje em dia já são suficientemente inteligentes para analisarem a imagem e escolherem o ISO correto para terem uma imagem exposta corretamente. Ao fazerem isso, vocês só se têm que preocupar com a velocidade do obturador e a abertura do obturador. Não se preocupem com o ISO, as câmaras são boas o suficiente e na maior parte dos casos, não diria 100%, mas na grande maioria dos casos eu uso o ISO em Auto, porque sei que há flutuações na luz, ou seja, passam nuvens, fica mais escuro, ou o sol está a brilhar, fica mais claro, e eu só me tenho que preocupar com a velocidade do obturador e com a abertura. Obviamente eu estou a olhar para o metering da câmera, a ver se está com uma exposição muito alta ou muito baixa, mas por norma o ISO em Auto ajuda imenso, é menos uma coisa que vocês têm que preocupar. Outra dica é incluir os rostos das pessoas nas fotos. Parece um bocadinho básico, mas às vezes vê-se muitas imagens de fotos tiradas de trás, onde só se vê a nuca, a parte de trás da cabeça dos jogadores, não se vê nada, são imagens, na maior parte das vezes, desinteressantes. As pessoas querem ver a cara das pessoas, as expressões, o que é que está a acontecer. E na maior parte dos desportos querem ver a bola também. Por exemplo, no futebol, ter uma imagem de um jogador sem bola
pode funcionar, mas na maior parte dos casos é bom ter o rosto dos jogadores e a bola também. Outra dica no que diz respeito ao equipamento, as marcas cada um escolhe a que quer, mas por norma o grande investimento que vocês vão ter, se investirem nisto a sério, são as lentes. A qualidade das lentes é muito mais importante que o corpo, que a câmara em si, porque as lentes, se forem boas, duram anos e anos e perdem muito pouco valor ao longo dos anos, e é isso que vos vai dar aquelas imagens boas. As câmaras estão sempre a ser reinventadas, sai um novo modelo a cada ano, ao passo que as lentes duram e duram e duram. Portanto, se querem investir a sério, investam numa boa lente. A câmara, usem o que têm, quando tiverem mais possibilidades comprem uma câmara melhor, mas as lentes sem dúvida nenhuma é o melhor investimento que vocês podem ter. Para a fotografia desportiva eu diria que a lente mais versátil para todos os desportos será a 70-200, se possível 2.8, se não tiverem dinheiro para uma 2.8, a 4 no mínimo, mas 70-200 sem dúvida é o alcance mais versátil para a maioria dos desportos. Outra dica é preencher o quadro, ou seja, preencher o frame com o que interessa. Não queremos ter muita informação desinteressante que não faz parte na imagem. Se tiverem que fazer um crop, preencham a foto, não deixem partes que não interessam de fora. Ninguém quer ver isso e vocês querem se focar no que está a acontecer. Não estou a dizer para fazerem um zoom muito em cima, podem fazer mais longo, mas depois na edição fazem o crop para preencher o quadro. Outra dica é o modo de foco que vocês vão usar nas fotos. Na Canon chama-se AI Servo, noutras marcas não sei como é que se chama, mas basicamente é aquele modo de foco que está constantemente a tentar obter o foco. Se o jogador se mexe e vocês têm o botão para focar pressionado, ele vai tentando manter o foco no jogador. Se ele se mexe, ele vai tentando manter o foco. É muito importante, obviamente, e quanto mais rápido for o desporto, mais importante é. Outra dica é capturar a emoção das pessoas, é o que conta a história, o que é que aconteceu depois de um golo, a celebração de um golo, a tristeza de alguém que acabou de perder uma final, ou a celebração de alguém que levantou a taça. Capturar a emoção é, por vezes, esse tipo de fotos da emoção são mais valiosas que outras, por exemplo, de um remate, de um simples remate ou de um corte, ou seja o que for. Ou seja, capturar a emoção não só dos jogadores, mas também dos fãs é incrivelmente importante. Portanto, não se esqueçam, capturem o antes, o depois e no meio. Evitar o chimping, não sei como é que se diz em português, mas basicamente o chimping é quando vocês tiram uma foto e estão sempre a olhar para o que é que fizeram. Tiram uma foto e olham, tiram uma foto e olham. O que acontece? Se estão sempre a fazer esse movimento, a olhar para trás, para a parte de trás da câmara, existem coisas que estão a acontecer à vossa frente que vocês não estão a fotografar. Ou seja, é bom fazer o chimping para ter a certeza que os settings estão corretos, não é? Que a fotografia está bem exposta, etc. Mas não constantemente. Por isso é que é bom chegar cedo aos jogos para começar a tirar umas fotos de teste, para ver se as configurações estão corretas ou não. Mas durante o jogo evitem ao máximo estar sempre a olhar para trás da câmara. Vejam uma ou duas vezes tudo bem, mas depois confiem em vocês próprios. Continuem a tirar as fotos, vão ver que perdem menos ação. Se estiverem sempre a olhar para trás da câmara, estão coisas que estão a acontecer que vocês não fotografaram. Outra dica é a velocidade do obturador, ou seja, em fotografia desportiva nós queremos congelar a ação, não queremos ter partes da foto desfocadas, nós queremos que esteja tudo certinho, tudo focado, e quanto mais rápido for o desporto, mais importante é ter uma velocidade do obturador rápida. Eu diria que para adultos, no mínimo 1 milésimo de segundo, se forem crianças talvez um bocadinho mais lento, mas por norma eu diria que 1 milésimo para começar, talvez até mais rápido, e depois obviamente dependendo das condições de luz terão que aumentar ou diminuir a velocidade, mas congelar o que está a acontecer é muito importante, e para isso vocês vão ter de ter uma velocidade do obturador rápida, portanto no mínimo
um milésimo de segundo. Outra dica é usar o modo manual. Não tenham medo de serem vocês a definir todas as configurações da câmara. Vocês é que têm o controle total da câmara. Eu diria que a única configuração que eu deixo a câmara decidir, por norma, é o ISO. Que o ISO eu uso em auto, na maioria das partes, na maioria das vezes, mas de resto, quase sempre, eu diria que configuro tudo eu e deixo a câmara tratar do resto. Outra dica muito importante é chegar cedo. Isto eu diria que é senso comum, mas se vocês não chegam com algum tempo de antecedência, podem ter problemas com o trânsito, em eventos que requerem acreditação, vocês têm que estar lá antes, mais cedo que o público, para entrarem, para se prepararem, para irem para a posição que vos foi designada, e se chegam em cima da hora, por vezes até já nem conseguem entrar e só causa problemas. Há muitas coisas que também acontecem antes dos jogos, portanto chegar cedo é super importante. Outra dica é usar o modo de burst. Não sei como é que se diz em português, mas basicamente é quantas fotos é que a vossa máquina consegue tirar por segundo. Ponham isso no modo burst e então vão ver que tiram, sei lá, 7, 10, 12, 20 em alguns modelos fotos por segundo, porque vocês não sabem no espaço de 1 segundo qual é a foto melhor que vocês vão ter. Hoje em dia não se tem que revelar 50 rolos por jogo, tem-se um cartão de memória que consegue ter milhares de fotos que vocês podem apagar se saírem mal. Mas é importante usarem o modo burst para quê? Para terem precisamente numa sequência de imagens um leque maior para escolher a imagem perfeita. Eu reparo muitas vezes, por exemplo, quando estou a tirar fotos do plantel, do 11 inicial ou noutros desportos da equipa toda e do staff todo, eu sou capaz de tirar umas 20, 30 imagens. Porquê? Porque numa tenho um jogador com os olhos fechados, noutra tenho outro a olhar para o lado, ou seja, eu tenho que ter um leque enorme de fotos para escolher a melhor foto possível. E numa sequência de jogo contínuo, igual. Quero poder escolher aquele melhor momento que eu consigo tirar das opções que tenho à minha frente. Se eu não estiver no modo burst e estiver no, por exemplo, single shot, não vou conseguir tirar boas imagens. Lentes longas. Ora, para futebol ou para qualquer desporto que tenha um longo alcance, vocês querem estar o mais próximo possível da ação. Ora, por norma, vocês não vão conseguir andar à volta do estádio para estarem onde querem. Vão ter que estar num sítio específico, até mesmo pelo posicionamento e das perspectivas que vocês vão ter, mas vocês querem conseguir capturar a ação em todas as partes do campo. Então as lentes convém que sejam umas lentes longas. No mínimo, como já falei anteriormente, eu diria que a lente mais versátil é a 70-200 para conseguirem capturar a ação perto e longe, mas em desportos onde o alcance é ainda mais longo, como por exemplo o futebol, e no meu caso que fotografo muito o hurling e camogie, que são desportos irlandeses, o campo é ainda maior que o de futebol, então preciso de uma lente ainda mais longa para poder capturar toda a ação que se está a acontecer. Portanto, lentes longas é bastante importante se for um desporto que tenha um alcance muito longo. Outra dica é aprender o desporto. Parece básico, mas se vocês conhecerem o desporto que estão a fotografar com a palma da vossa mão, então vocês conseguem antecipar o que vai acontecer. Conseguindo antecipar o que vai acontecer, vocês sabem o que fotografar, quando fotografar e em que posição vocês se devem colocar para obter as melhores imagens. Portanto, conhecer o desporto é muito importante. Outra dica é não parar quando o árbitro apitar e acabou o jogo. Não, se o jogo acaba, o vosso trabalho não acabou. Há muita coisa que acontece depois do jogo terminar e também antes do jogo começar. Portanto, lembrem-se, quando o apito soar, não parem. Vocês ainda têm muito trabalho pela frente quando o jogo acabar. E o mesmo se diz, como eu disse ainda agora, antes. Outra dica é terem atenção o fundo das fotos, ou seja, o que é que está atrás dos jogadores que vocês estão a fotografar. Portanto, isso vai afetar o vosso posicionamento, porque vocês não querem ter elementos atrás que distraiam daquilo que vocês querem fotografar e que estão a fotografar.
Obviamente, mediante a lente que vocês têm e a abertura da lente, o vosso posicionamento e o fundo, a escolha do fundo vai ser ainda mais importante. Se tiverem uma lente que seja 2.8, é muito mais fácil do que se tiverem uma que seja 5.6. 5.6, então vocês têm que ter ainda mais atenção ao que está no fundo, atrás do jogador, porque vão estar mais coisas em foco. Portanto, lembrem-se, mesmo com uma lente rápida, ou seja, 2.8 ou inferior, tenham em atenção ao que está atrás dos jogadores. Outra dica importante é nivelar o horizonte. É uma dica muito simples, é mesmo básico, mas vai melhorar as vossas fotos substancialmente. Olhem para as linhas que têm atrás, seja do final da relva ou da publicidade ou de edifícios, e nivelem o horizonte para que ele fique direitinho. Uma coisa que pessoalmente eu não gosto de ver são fotos tortas. E por vezes isso é tão fácil de corrigir no Photoshop ou Lightroom, ou seja, qual for o software que vocês usam, nivelem o horizonte. Vão ver que as fotos vão ficar muito melhores. E por último, o posicionamento é importante, sim, sem dúvida. Conhecendo o jogo, como já falámos, e sabendo em que parte do campo vocês se devem posicionar, é importante para verem as fotos que vocês vão ter. Mas o que eu queria dizer com esta dica é: não se preocupem com as fotos que vocês não conseguem tirar. É impossível vocês conseguirem capturar imagens em todo lado. Então não estejam constantemente a mudar de sítio para tentar capturar fotos, porque o que vai acontecer é que vocês vão mudar de posição e a ação vai acontecer noutro sítio, se calhar era o sítio onde vocês estavam. Portanto, tenham paciência, escolham uma boa posição, mas fiquem nessa posição, não estejam constantemente a mudar. Ignorem as fotos que vocês não conseguem tirar. Às vezes acontece. Às vezes eu estou num jogo de futebol e os golos estão sempre a acontecer no lado oposto onde eu estou. Não há maneira de prever isso. Portanto, não se preocupem muito com estar sempre a mudar de posição ou com as fotos que vocês não conseguem tirar. Preocupem-se com aquelas que conseguem tirar. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem nesse like, subscrevam no canal. Terei mais vídeos no futuro para partilhar com vocês. Se quiserem ver o meu canal sobre fotografia desportiva em inglês, tenho um link na descrição onde tenho muito mais vídeos. Comecei este canal em português agora, portanto é natural que seja novo e que tenha menos conteúdo. Mas se quiserem ver mais conteúdo em inglês, cliquem no link. E pronto, e é isso. Fiquem bem, até à próxima.